fraco defensivamente e como lateral construtor, né? Como diz o próprio Tite, ele falou isso quando convocou. Não tem uma outra justificativa. Ele não vai colocar o Daniel Alves no jogo de oitava de final. Ele vai dar um jeito de montar o setor defensivo sem a presença do Daniel Alves. E a gente tem que separar bem a história do Daniel e o que é o Daniel hoje. A história é brilhante. A história de um jogador brilhante. Né? Um cara que merece todos os aplausos do mundo por tudo que ele conquistou, tudo que ele representou. Mas hoje não é mais atleta de futebol profissional. Hoje não é. Isso para mim é evidente, isso é claro. É um cara de 40 anos de idade, não tem condição, principalmente, de ser um titular de uma seleção brasileira em jogo de eliminatória de Copa do Mundo. Salve, salve, galera, beleza? Mais uma vez aqui, Giovanni falando para o canal Trineiro, galera. Se você não tá inscrito no nosso canal aqui, galera, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. A gente que traz lances aqui da mídia esportiva em geral, né, galera? Em geral, de preferência uma tretinha que a gente gosta, né, galera? Então o pessoal vai estar falando aqui do Daniel Alves, né, explicando a situação desse senhorzinho jogador, né, galera? Então fiquem aí com o vídeo aqui. E eu ia te perguntar justamente sobre o Daniel Alves. Com a visão do estádio, o que você viu no futebol do Daniel Alves hoje, o jogador mais experiente a defender a seleção brasileira em Copas do Mundo? Mauro César. Fraco defensivamente e como lateral construtor, né? Como diz o próprio Tite, ele falou isso quando convocou. Não, eu quero o Daniel não para jogar no corredor. Eu entendo isso. Os corredores ofensivos são utilizados pelos pontas. Então ele usa laterais que fecham para trabalhar pelo meio, não ficam o tempo todo indo e voltando. Ou seja, tem um outro comportamento. Então ele quer o Daniel como lateral construtor, que não usa capacete, bota e macacão. Ele constrói jogadas pelo meio. Ele não construiu jogadas pelo meio. Ele não se uniu aos homens de meio campo para dar criatividade ao setor e fazer a bola chegar com qualidade lá na frente. Isso não aconteceu. Então foi uma atuação burocrática, de um jogador que, aliás, não atuava há mais de 2 meses. Tem isso também. Então, ontem, na coletiva, o Tite ficou discursando a favor do Daniel Alves, falando que ele transcende o futebol, falando que tem algumas coisas um pouco desconectadas, na minha opinião. E, na realidade, hoje ele não correspondeu. Pelo contrário, quando teve mano a mano com ele foi muito facilmente batido. No primeiro tempo e no segundo tempo do jogo. O gol não foi em cima dele, mas poderia ter sido. Eu acho que contra as seleções mais fortes, jogos eliminatórios, ele não me parece em condições de participar de um jogo de seleção brasileira. Não é uma questão de qualidade, é uma outra coisa. É um cara de quase 40 anos, que não jogava há 2 meses e joga na Liga do México. E que o Barcelona não quis ficar com ele. Se ele tivesse aos 40 anos jogando e fosse um fenômeno, será que o Barcelona abriria a mão do jogador? Provavelmente não, até pelo lindo histórico que ele tem dentro do clube. O Barcelona não quis ficar com ele, quem quis ficar foi o Tite. E por falar em Daniel Alves, o Mauro estava falando da atuação do Daniel hoje, ele concedeu entrevista logo após a partida, Brasil 0, Camarões 1. Vamos ver o que o Daniel Alves falou ao sair do gramado de jogo. Dani, ninguém quer perder um jogo de Copa do Mundo, mas foi um jogo em que o Brasil poderia perder em termos de tabela. Qual o saldo desse jogo para a seleção brasileira no segmento da Copa do Mundo? Eu acho que isso é um toque de atenção. É um toque de atenção para a gente, se alertar que não existe nenhum rival fraco aqui, que todos os rivais, cada jogo, eles estão jogando alguma coisa. E eu acho que fica essa lição que precisamos estar durante todo o jogo ligado, concentrado, porque no final é um detalhe só. A gente tem ocasião e um detalhe só, ela vai para eles e no final você sai daqui com a sensação de que escapou um belo dia para a gente que não estava jogando tanto ou que não tinha tanta oportunidade. Mas fica a lição, tem que aprender, tem que se reinventar dentro da competição. Agora começa a fase que você não pode cometer nenhum erro. O Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul, já está definido, na próxima segunda-feira. Como você falou, agora não tem margem para erro, né? Agora não tem margem para erro. É bom que aconteça essas coisas nesses momentos para alertar, porque a partir de agora briga por espaço, briga por centímetro dentro do campo e que a gente aprenda essa lição de hoje. Obrigado, Dani. Aí a palavra do Daniel Alves, deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E aí, Flávio, a atuação do Daniel hoje, o jogador mais experiente a defender a seleção brasileira numa Copa do Mundo.
Como lateral não funcionou e já era de se esperar. Faz tempo que ele não joga assim, né? Não jogava assim no São Paulo, não jogava assim no México, não jogou assim no Barcelona. Agora, quando ele foi lá para o ataque, funcionou, foi bem. Ele fez o trabalho que aquilo que se citava. O Militão fazia a cobertura pelo lado direito e o Daniel foi. Não foi nada de extraordinário, nada demais, mas não comprometeu, não. Se for precisar dele no mano a mano, é complicado. Toda vez que ele teve no mano a mano, ele teve problemas também, não é nenhuma novidade. Mas quando foi lá na frente, ajudou na articulação, tocou bem a bola rapidamente, fez o que dele se esperava. Acho que o Daniel Alves hoje está nesse estágio, nesse nível. Nilson César, Daniel Alves, 39 anos, ficou 2 meses sem atuar, jogando agora no futebol mexicano pelo Pumas, foi dispensado pelo Barcelona, a gente sabe, como citou o nosso Mauro César Pereira, e tá aí, hoje foi titular, fez o seu primeiro jogo na Copa do Mundo. O Daniel é um cara muito querido pelo grupo da seleção brasileira e talvez esse tenha sido o motivo da convocação dele. Querido pelo Tite e querido pelo grupo da seleção. Não tem uma lógica para convocar o Daniel, porque ele foi um dos grandes jogadores da história do Barcelona. Esse cara talvez tenha sido o cara que mais títulos ganhou como atleta de futebol profissional. Acho que o Messi talvez tenha passado ele na última temporada, né? O Messi estava um atrás dele. Então. Ele tá ali. É o nível do Messi. Tá ali, o cara que ganhou título em tudo quanto é lugar, jogou muita bola. Mas tem 40 anos de idade, meu amigo. O cara com 40 anos de idade. Pedro, fazer uma pergunta aqui para nós 5 aqui, né? É claro. Vamos supor que o Danilo não tenha condições, nem o Alex Telles, nem o Alexandre. Como é que vai fazer essa... Você acha que o Daniel Alves joga? O Tite sai com o Daniel Alves? Não, eu acho que não joga mais. Ou será que muda o esquema tático? Sei lá, 3 zagueiros, não sei. Ou improvisa alguém. Jogar 3 zagueiros. Você acha que o Daniel Alves joga? Se nenhum dos 3 laterais jogar. Eu acho que joga, mas com um pouco mais da frente, com o Militão fazendo um terceiro ali pelo lado. Como foi a composição do segundo tempo, que foi tranquilo. Eu acho que se não tiver nenhum dos 3, ele vai jogar. Mas pelo que o Dr. Lasmar falou, o Danilo provavelmente vai estar. Não, o Alex Telles. Alex Telles deu uma notícia boa, né? Alex Telles, de acordo com o Dr. Rodrigo Lasmar, pelo menos foi o que me passou a produção, ele assim, não quis garantir 100% do Alex Telles, mas ele falou que... Menos grave do que a gente imaginava. Ele acha que o Alex Telles terá condições de jogo para segunda-feira. Aquela geladeira toda. Não, o Alex Telles não, acho que é o Alexandre. É o Alexandre, Bruno. Então, você está corrigindo a nossa produção. Pelo que... a produção passou para você, Alex Telles. Quando você falou isso aqui, eu digo, meu Deus... Aquela geladeira toda já tem condições para segunda. Pelo que ele falou, o Danilo é o mais próximo de voltar. Né? Pelo que eu olhei aqui, o Danilo é o mais próximo. O Daniel, acho que... O Alexandre e o Neymar, dúvidas. O Daniel, acho que jogou hoje, porque era um jogo contra Camarões. Não tem uma outra justificativa. Ele não vai colocar o Daniel Alves no jogo de oitava de final. Ele vai dar um jeito de montar o setor defensivo sem a presença do Daniel Alves. E a gente tem que separar bem a história do Daniel e o que é o Daniel hoje. A história é brilhante. A história de um jogador brilhante. Né? Um cara que merece todos os aplausos do mundo por tudo que ele conquistou, tudo que ele representou. Mas hoje não é mais atleta de futebol profissional. Hoje não é. Isso para mim é evidente, isso é claro. É um cara de 40 anos de idade, não tem condição, principalmente, de ser um titular de uma seleção brasileira em jogo de eliminatória de Copa do Mundo. Rapaziada, não tem condições mesmo de Daniel Alves entrar nesse mata-mata aí da Copa do Mundo, né, galera? Daniel Alves foi um baita de um jogador extraordinário, né, galera? Ele tá entre os maiores da história na posição, né, galera? É só esperar ele aposentar aí, quando você for ver a carreira do cara, o que o cara jogou, o que o cara fez, ele vai ser reconhecido como um dos maiores de todos os tempos aí na posição. Porém, fisicamente, mano, na hora que o bicho pegar aqui na Copa, não vai dar pra ele, não. Apesar de que tá machucando tanta gente, né, que talvez ele vai ter que ser escalado até no meio de campo aí, numa outra composição aí, né, galera? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham de Daniel Alves, né? É muita polêmica em cima desse jogador, né, galera? Os comentaristas aí não pegaram até leve aí, né, o pessoal da Jovem Pan, né? Então vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham de Daniel o Tantan, o recordista de título, galera. Eu vou ficando por aqui, se inscreve aí, deixa seu like e forte abraço.